Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognósticos. Jogos teremos hoje no dia 23 de janeiro de 2026. Rodadinha da NBA para vocês, sempre se baseando em números e estatísticas, para vocês terem os melhores resultados. Lembrando que amanhã, dia 24/1, a rodada começa às 14 horas, então é muito importante que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para poder assistir os nossos vídeos a tempo, até porque esses jogos de finais de semana geralmente acabam enganando. A gente está sempre acostumado, né, com jogos começando às 9, então é muito importante ativar o sininho para dar tempo de ver o nosso vídeo, conferir nossas análises, mesmo que você esteja concordando ou discordando de tudo que a gente está falando. É sempre importante ter uma segunda opinião. Meta de 100 likes pro vídeo de hoje. Ontem a gente alcançou mais de 100 likes lá na nossa live, quero agradecer muito vocês e por isso trouxemos vídeos hoje. Então, pra gente trazer mais um vídeo amanhã, não se esquece de deixar o botão de joinha para poder ajudar o projeto a seguir acontecendo. Seja membro do canal, com valor simbólico você vai ajudar a gente a trazer vídeos gratuitos para vocês e também a sustentar esse projeto lá no nosso grupo VIP. Hoje, preço especial para vocês, mas é só hoje, tá? A gente já liberou esse valor pra galera que tá no grupo gratuito, o link também na descrição, mas hoje a gente libera aqui para vocês esse valor de R$20 para vocês fazerem parte, conhecer o grupo VIP mais completo do mundo. Mas chega de enrolação, bora começar com Pistons e Rockets. Aqui a gente tem o Houston que vem de derrota aí pro Philadelphia 76ers, jogou prorrogação, mas o Houston Rockets é aquele time que ele pode ganhar de qualquer um e perder de qualquer um, mais dois nessas derrotas aí, eles podem muito bem ser competitivos. Então a gente teve aí eles perdendo por apenas 6 pontos de diferença do 76ers, venceram os Spurs e os Pelicans, o Timberwolves e também o Chicago Bulls. O único jogo aqui em que eles não foram competitivos foi contra o Thunder e contra o Sacramento Kings. Esse jogo contra o Sacramento Kings liga sim um sinal de alerta pra gente, mas o contra o Oklahoma City Thunder é completamente aí previsível e dentro do radar. Então, dentro do recorte dos últimos 15 jogos, apenas uma vez eles não cobriram esse handicap e foi de forma ali vexatória, digamos assim, porque a gente vai indicar um mais 8.5 favorável a eles, ou seja, eles podem vencer a partida ou perder de no máximo 8 de diferença, só não pode perder de 9 ou mais. Mas repito, dentro desses 15 jogos aqui, eles venceram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, eles perderam apenas 6, e eles conseguiram cobrir esse handicap contra o Philadelphia, contra o Portland Trail Blazers 2 vezes e contra o Dallas Mavericks também, ou seja, as únicas 2 vezes nos últimos 15 jogos que eles não cobriram foi contra o KC, que repito, é compreensível, e contra o Kings aqui sim, a gente fica com um pouquinho de pé atrás, mas aconteceu só uma vez. Acho que o Detroit Pistons está muito mais perto do nível de um San Antonio Spurs, Minnesota e coisa do tipo do que de um Oklahoma City Thunder, isso se eles não forem inferiores a esses dois times aqui, beleza? Já os Pistons nos últimos 15 jogos aí, né, eles venceram a maioria, 4, 7, 8, 9, 10, 11 desses 15, mas eles não conseguiram cobrir esse handicap aqui contra o Portland, não cobriram contra os Cavs e não cobriram aqui contra o Phoenix Suns, Boston Celtics e também New Orleans Pelicans, além das derrotas, né, que eles não conseguiram cobrir também. Contra adversários mais fracos eles acabam sobrando, mas não foi o que aconteceu contra o próprio New Orleans Pelicans. Mas no geral o Detroit Pistons não é um time que costuma ganhar por largas vantagens assim, eles até costumam pontuar melhor do que sofrem pontos, né? A defesa deles é excelente, uma das melhores dentro de um recorte recente da NBA, mas ainda assim eu acho que dá pra gente usar alguns comparativos interessantes que mostram que sim, é possível o Houston Rockets equilibrar as coisas aqui. Eu ainda acho que o Houston tem o melhor elenco e o melhor time titular. Coletivamente o Detroit Pistons vem funcionando mais, mas eu acredito que o Pistons tá no seu limite ali, né, naquilo que eles melhor podem apresentar. Claro, com uma pequena margem de evolução, mas o Houston Rockets não. Eles já apresentam algo parecido ou próximo ao Detroit, mas podem fazer ainda mais. Eles são o quarto melhor ataque da NBA por 100 posses, o Detroit Pistons é o 11º, defensivamente o Pistons é a segunda melhor defesa, o Houston a sétima, o net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola das duas franquias, é muito próximo, o terceiro e o quarto melhor, mas a gente precisa lembrar que o Pistons é um time que jogou muito nessa temporada aqui contra times do leste, claro, porque eles jogam numa conferência mais fraca, enquanto que os números do Houston Rockets também são um pouquinho prejudicados, porque a gente está falando aqui de uma franquia que foi a que menos jogou dentro de casa em toda a NBA. Então isso também prejudica um pouco do seu aproveitamento, beleza? Mas agora vamos falar de Nets e Celtics. Aqui a gente espera mais de 2.5 assistências do Cam Thomas, tá? O Cam Thomas que vem do banco, ele vem perdendo minutagem, isso é fato, mas cada vez mais está abrindo uma margem para que ele conquiste um espaço como armador desse Nets. Claro que ele tem coisas a melhorar, inclusive a sua confiança precisa voltar, porque ele caiu na real, né? Ele é um cara que ele achava que ele era muito mais valioso do que é, e no fim das contas ninguém tem interesse nele, porque ele é um cara que só pontua bem porque tem muito volume, um aproveitamento ruim e que não sabe passar a bola, mas ele tá calando algumas bocas aqui nesse quesito, melhorando sua questão do passe para mostrar que ele é sim um jogador que pode ser competitivo e coletivo ao mesmo tempo.
Hoje ele encara um Boston Celtics que é muito bom, é verdade, mas também é um Boston Celtics para armadores, é o time que mais cede assistências por jogo na NBA, e eu gosto de trabalhar recentemente no over assistências contra eles, como vocês podem ver, é o time que mais cede em toda a liga. E hoje eles não contam com o Derrick White, que é justamente o cara que faz a pressão no armador. O cara que melhor defende armadores rivais é o Derrick White, não joga hoje. Ele pode ter um pouco das coisas facilitadas aqui. Ele deu mais de 2,5 assistências em 4 dos últimos 5 jogos, tem mais de 3 assistências na temporada até aqui. Ele foi green com a gente aqui nessa over assistências contra o Chicago Bulls, e contra o New York Knicks ele acabou não conseguindo, jogou poucos minutos, coisa que está um pouco fora do radar dele, mas ainda assim o Knicks é um dos 10 que menos cedem assistências para armadores em toda a liga, então completamente compreensível esse ocorrido dentro desse recorte. 9 dos últimos 10 armadores que enfrentaram o Celtics foram over nas assistências, dentre eles o Cade Cunningham e o Nembhard nessas duas oportunidades foram over indicados aqui ou no grupo VIP, a gente conseguiu esse green. Vamos manter essa estratégia, já que o Boston Celtics é um time que cede muitas assistências para armadores, e a bola tá quicando para que ele consiga, caso tenha uma boa atuação, assuma a posição titular, já que o Brooklyn Nets não tem um grande passador no seu elenco. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Thunder e Pacers, na verdade de Cleveland e Kings, perdão, depois a gente pula aqui para Thunder e Pacers, porque aqui a gente vai indicar para vocês um over em rebotes, tá? É um over em rebotes que a nossa leitura, ela vai chegar à conclusão de que faz sentido os dois pivôs dos Cavs, os Cavs jogam com dois pivôs, o Evan Mobley e o Jarrett Allen, mas a gente elegeu aqui o Jarrett Allen como o nosso favorito para mais de 8,5 rebotes, tá? A gente tá falando aqui de um Kings que joga numa formação mais baixa, com vários armadores ao mesmo tempo. Hoje, o Jarrett Allen pode conseguir esse over em rebotes, por quê? Porque ele tem uma média recente interessante, tá? Nos últimos 11 jogos aí que ele fez, ele conseguiu pelo menos 9 rebotes, que é o que a gente busca para hoje. Em 8 desses jogos, ele teve uma média de 9 rebotes, 9,1 dentro desse recorte. E a gente tá falando de um cara aqui que na temporada tá muito bem, finalmente tá conseguindo ser consistente nesses rebotes aqui que a gente tanto esperava dele, né? A gente torcedores dos Cavs. 7 dos últimos 9 aí, pivôs que enfrentaram o Sacramento Kings foram over em seus rebotes, os que não foram Adebayo e Alex Sarr, por exemplo, que não são jogadores muito altos para a posição, tá? Eles são altos demais para ser ala pivô e baixos demais para serem pivô, então é completamente compreensível aqui que ele não tenha conseguido atingir esses números nesse momento. Mas quando a gente fala aqui em defesa versus posição, a gente tá falando de um Kings que é o terceiro que mais cede rebotes por jogo para pivôs em toda a NBA. Quando a gente fala aqui em relação ao aproveitamento na hora de garantir rebotes deles, sendo um dos piores da liga, o segundo pior de toda a NBA, e na verdade o pior empatado ali com o Philadelphia 76ers, tá? A gente tá falando de um Kings que arremessa muito e erra muito, porque eles têm o terceiro pior ataque por 100 posses de bola. Então é um time pouco eficiente, é um time que erra bastante, muitas bolas sobram e eles não têm aproveitamento para garantir esses rebotes. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de OKC e Indiana Pacers, mas antes da gente finalizar a nossa análise do dia aqui, convidar vocês para o grupo VIP com a análise mais completa do mercado, muitos guias, e-books e oportunidades incríveis lá para vocês serem bem lucrativos noite a noite da NBA. A hora de fazer dinheiro é agora, porque a gente já chega nos playoffs e vai ficar um pouco mais complicado, né? A gente tem muitos vídeos exclusivos e didáticos lá para vocês, e a gente convida vocês para participarem dessa que é a maior imersão em relação a apostas esportivas em NBA que você vai encontrar, porque a gente entrega acima de tudo conhecimento e informação para você ser um apostador de alto nível. Então aproveita essa oportunidade, apenas R$20, e a gente convida também vocês, porque hoje às 6 horas a gente vai abrir live de novo aqui pra gente trocar uma ideia com vocês, falar um pouquinho a respeito de basquete, um pouquinho também a respeito de boas oportunidades para hoje. Ontem a gente fez live e a gente convida vocês para de hoje também, então já ativem o sininho, beleza? Aqui a gente vai de 30 pontos do Shai, não poderia ser diferente. Dá para dizer que o Indiana é quase um time perfeito para ele, porque o Indiana Pacers, além de ser um time ruim na defesa, eles são nesse momento da competição aqui quase uma das 10 piores defesas por 100 posses. Eles são um dos 10 times que mais levam rivais à linha de lance livre na NBA. O Shai é excelente para cavar faltas. E quando a gente vai aqui em play type, em jogadas que o Shai é muito bom, como por exemplo na isolação, no mano a mano e no pick and roll handler, a gente tá falando de um Indiana que é um dos 10 mais vazados nessa jogada. E para jogada de pick and roll handler, outra que ele é muito bom, sem contar que o Indiana sofre muitos pontos no paint, e o Shai adora esse arremesso mais de média distância e curta ali, né? Ele chega muito bem ali onde ele quer, dentro do garrafão. A gente também tá falando aqui num pick and roll handler no qual
o Indiana Pacers, eles são dos 10 mais vazados também, e também são o pior aproveitamento. Então, nessa jogada que ele pode cantar muitas vezes, ele pode chegar fácil à cesta e pode conseguir cavar umas faltinhas ali, porque, repito, o Indiana não é de hoje, desde temporadas atrás, é um time que leva muitos rivais ali de lance livre, o que facilita um pouco a nossa vida para essa pontuação hoje, beleza? Nos últimos 10 jogos contra os Pacers, o Shai tem média de 34,5 pontos. Claro que muitos desses jogos ele bateu os 40 minutos porque eram jogos de playoffs, mas os últimos, na verdade, o último que aconteceu que nem foi, né, em uma pós-temporada, ele completou para 55 pontos aqui, indo muito bem contra esse adversário. Ele teve overtime, mas ainda assim ele tinha ido muito bem já no tempo regulamentar. Conseguiu pelo menos 30 pontos aqui em 7 dos últimos 10 jogos contra esse adversário, vários deles em playoffs, onde a defesa é muito mais apertada, você bola estratégias especiais só para parar o melhor jogador adversário, mesmo assim ele foi muito bem, e ele conseguiu pelo menos 30 pontos aqui nos últimos 3 jogos seguidos, em 9 dos últimos 15, e tem média de 32 pontos na temporada até aqui. Beleza, é um cara que deu uma diminuída aí no seu número de arremessos, mas hoje ele pode compensar aí com alguns, sei lá, 10 lances livres para poder pontuar muito bem. Ele que é um dos melhores cavadores de faltas da liga. Ele parou aqui, né, nesses jogos de 26, 31, 22, 26, 20, e hoje ele tá praticando ali um pouquinho mais entre 19 e 20, mas ainda assim ele pode estourar hoje e pontuar bem. 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis ele que enfrentaram o Pacers foram over nas pontuações. O próprio Jaylen Brown foi um green que a gente indicou lá no nosso grupo VIP, e a gente gosta desses cestinhas mais altos que atacam a cesta, trabalham de fora para dentro, tem um bom mano a mano para ferir esse Indiana Pacers que defende mal o X1 e o pick and roll handler, duas jogadas típicas de armadores. Então a gente tem aqui o over em rebote do Jarrett Allen, o over em pontuação aqui do Shai Gilgeous-Alexander, mais 8.5 de handicap para o Houston Rockets, e a gente também indicou mais de 2.5 assistências do Cam Thomas. Esses são os nossos palpites gratuitos para vocês hoje. Tem muito mais lá no nosso grupo VIP, chame no WhatsApp, confiram e garanta essa oportunidade para serem bem lucrativos. Muito obrigado pela sua audiência e falou!